Boa tarde, gente. Mais uma semana, não é isso? Boa tarde, família. Espero que estejam todos em paz, na graça de Deus. Então, gente, essa semana a gente vai ver um pouquinho da história do nosso primeiro Papa. Alguém aqui sabe qual é o nosso primeiro Papa? Se não sabe, agora a gente vai saber, tá certo? Então, o nosso primeiro Papa foi escolhido pelo próprio Jesus. E o nome dele é Pedro, ou Simão Pedro, né? Quando eles se encontraram a primeira vez, ele se chamava Simão. E Jesus disse: Simão, deixa essas redes, né? Deixa de ser pescador, um simples pescador de peixes, e segue-me para que juntos possamos ser pescadores de almas, de gente, certo? E a partir dali ele passa, né? Deixa de ser o simples Simão e passa a ser Pedro, que quer dizer pedra, certo? Então, gente, Pedro, ele nasceu numa cidade chamada Betsaida, certo? Na região da Galileia, quer dizer, Jesus também conhecido como Galileu, né? Pedro também morou, né? Nasceu e conviveu ali naquela região. E antes dele conhecer Jesus, ele já seguia, né? Assim, já era tido como discípulo de João Batista, né? Ele já presenciava as pregações de João Batista, assim como também seu irmão André, certo? André e Pedro eram irmãos, seguidores de João Batista, que logo depois passaram a ser seguidores, discípulos e apóstolos do próprio Jesus, tá certo? Gente, então vamos aprender um pouquinho sobre como isso se deu, né? Por que Pedro foi chamado para ser o primeiro Papa? Então, é uma história, né? É uma história. Jesus, uma passagem bíblica que a gente vai ver, Mateus 16, do versículo 13 ao 18, né? Jesus pergunta, né? Porque já está correndo boato por ali, né? Pela região, quem é Jesus? E Jesus vai e pergunta aos seus discípulos, aos seus apóstolos: e vocês, quem dizeis que eu sou? Né? Jesus já sabia que estava correndo o zum por aí, depois das pregações e milagres que ele já tinha feito, né? Então ele queria saber dos próprios apóstolos, a quem ele chamou, cada um pelo nome, para seguir junto com ele nessa missão. Perguntou, e o primeiro que respondeu foi Pedro, né? Pedro fala: Senhor, Tu és o Filho de Deus, o Emanuel, o Filho de Deus encarnado. Então Jesus, né, olhando para Pedro, fala, né, que feliz era Pedro, porque não tinha sido da carne, quer dizer, da própria cabecinha de Pedro, que tinha sido iluminado para dar aquela resposta. Não, ali já foi o Espírito Santo que veio sobre Pedro para que ele, na sua espontaneidade, respondesse com essas palavras. E então Pedro ali estava falando quem era Jesus através da unção do Espírito Santo. E Jesus naquele momento diz a Pedro o que ele é e o que seria para todos nós até hoje. Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. A partir dali, Jesus já trata ele, falando para ele o que ele seria a partir daquele momento para nós, para a nossa igreja. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Pedro, certo? O significado de Pedro é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela, certo? Ali Jesus estava contando para Pedro o que ele é, o que ele seria a partir daquele momento, certo? Quando Jesus fala, né, para Pedro que vai edificar a sua igreja, ali ele estava falando que Pedro ia pegar tijolo, cimento e ia construir um templo? Não, né, gente? Naquela época não existia ainda como existe hoje as igrejas, né? Como hoje a gente tem a comodidade de estar numa igreja e participar da Santa Missa. Naquela época não existia isso.
Quando Jesus fala a Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ali ele está falando sobre as pessoas, sobre a reunião de pessoas. Quando nós nos reunimos em nome de Jesus, certo? Ali é a igreja de Cristo, certo? Jesus como sendo a cabeça e nós, cada um de nós que fazemos parte, inclusive vocês, os membros dessa igreja, certo, gente? E mais na frente, Jesus vai falar, né? Vai perguntar a Pedro. A gente vai lá em João, certo? Capítulo 21, versículo do 15 ao 17. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Ele pergunta 3 vezes, na terceira vez Pedro se entristece, porque Jesus conhecia e conhece o coração de cada um de nós e conhecia o coração de Pedro. Então, assim, nessa pergunta, Jesus fala para ele: então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Quando ele fala apacenta minhas ovelhas, ama, cuida, porque a gente gosta de receber o carinho e o amor. Quem gosta de receber patada? Quem gosta de receber brutalidade nas palavras? Então, gente, a partir de Pedro, onde Jesus estava iniciando essa igreja que é formada por pessoas, certo? Estava a partir de Pedro chamando para que ele amasse, agisse com amor. Cada pessoa, a cada um, independente de cor, de raça, de qualquer coisa, é pessoa, então merece ser amada. E Jesus estava chamando Pedro a esta missão de amar, de cuidar, porque a partir do amor, certo? É que se constrói. Nada se constrói na raiva e no ódio, e sim no amor. É o primeiro mandamento da lei de Deus, né? Amar primeiramente a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a mim, como a você, como a nós mesmos. Se a gente ama o outro como a gente ama nós mesmos, então muita coisa não existiria de mal, não é verdade? Então Deus nos convida a isso. Então, gente, é isso. E como a gente pode viver essa fé, né? Porque a partir dos apóstolos, a partir de Jesus e dos apóstolos, a gente hoje professa uma fé. E como a gente pode, né, vivenciar essa fé? Só com palavras? Não, né? Para a gente viver essa fé, a gente tem que viver com atos, com atitude. A gente tem que falar, mas também tem que agir, certo? A própria palavra oração já está dizendo, é orar mais a ação, certo? Então, que cada um de nós possamos, através de Pedro, né, que é esse nosso primeiro Papa, obedecer à igreja, né, através de Pedro e toda a sucessão, né, que hoje o nosso Papa atual, quem é? Papa Francisco. Ele professa a fé, assim como Pedro e todos os outros, até chegar no Papa Francisco, professam essa fé. Então, que nós também possamos professar essa fé cada dia, certo? Para finalizar, que São Pedro, ele morreu, né, por volta do ano, entre o ano 64 ou 67 depois de Cristo, certo? E foi em Roma, e na época era o imperador Nero, certo? Alguns já devem ter estudado. E ele foi condenado, né, porque naquela época os cristãos eram perseguidos, né? É como hoje, que a gente vai para a igreja de boa, né? Vai, não tem ninguém para lhe dizer, não vá. Se não for, é porque é preguiça mesmo, né? Mas naquela época era difícil ser cristão. Então, Nero, naquela época, condenou Pedro, certo? À morte de cruz. Só que na hora que Pedro foi ser crucificado, ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo e hoje seus restos mortais se encontram na Basílica de São Pedro, lá em Roma, tá, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, certo? Espero que tenham aprendido. Vou deixar algumas passagens bíblicas para que vocês se sentirem na curiosidade de olhar, e espero que se sintam, porque como cristãos a gente tem que conhecer, né? Conhecendo, a gente vai amar cada vez mais, tá bom?
Então, super beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.